Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão, em especial a nossa cobertura da pandemia de coronavírus. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. A partir de hoje, retomando aqui o Eldorado Expresso, trazendo os principais destaques desta quarta. E a gente começa falando da grave crise na saúde e no sistema funerário em Manaus, a capital do Amazonas. Colapso nos hospitais, com UTIs lotadas, leitos todos ocupados, e isso chegou também aos cemitérios. A média de 30 sepultamentos por semana aumentou para 120, ou seja, quadruplicou num dos principais cemitérios públicos da capital do Amazonas. E com isso foram vistas imagens do que seriam para pessoas leigas, como nós, até valas comuns. A Prefeitura de Manaus diz que não, que isso é um método internacional, conhecido como trincheira, e que estão sendo respeitadas as distâncias, entre os caixões, a identificação também, mas admite esse colapso. Em Belém do Pará também, hospitais e UTIs lotados, a gente está acompanhando tudo isso, e em São Paulo o número de mortos triplicou nos últimos 15 dias, chegando ontem a 1.093, ao mesmo tempo o isolamento social vem diminuindo. O último dado disponível do governo do estado é da segunda-feira, hoje vai ser divulgado o dado de ontem, e na segunda-feira o índice tinha caído para apenas 51% de isolamento. A gente acompanha. E ao menos 7 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, Paraíba, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal, já afrouxaram desde a semana passada o isolamento social, imposto para conter o avanço da Covid-19 aqui no país. São Paulo já planeja também uma reabertura gradual da economia a partir do dia 11 de maio. Alguns infectologistas estão recomendando uma cautela nesses planos da retomada. São Paulo, por exemplo, há uma expectativa de algum detalhamento a partir de hoje, na hora do almoço, Há uma coletiva programada pelo governador João Dória, ele que deve anunciar esse plano. Mas tudo vai depender muito também do uso de leitos hospitalares, sobretudo os de UTI. Há um entendimento de que a capital e a região metropolitana dificilmente teriam um relaxamento agora por conta desses leitos, que estão basicamente ocupados, uma taxa de ocupação que ultrapassa os 100% em diversos hospitais aqui da capital. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel debate amanhã também uma possível flexibilização. Outro destaque vai para uma iniciativa do Ministério da Saúde, que está querendo dobrar o número de testes prometidos, mas que ainda não conseguiu entregar nem aquela fase inicial. Para explicar a história, inicialmente o Ministério da Saúde, ainda na gestão do ministro Luiz Henrique Mandetta, havia dito que enviaria 23.900.000 testes para os estados. O novo ministro, Nelson Teich, assumiu dizendo que a meta era praticamente dobrar isso, 46.200.000 testes para serem enviados aos estados, só que hoje o Estadão mostra que até agora somente 2,5 milhões de testes foram enviados. Lembrando que a ideia aí do novo ministro da Saúde é ampliar essa testagem para permitir que se chegue a mais diagnóstico da doença e, com isso, cumprir um desejo do presidente Jair Bolsonaro, que é reduzir, afrouxar o distanciamento social. Pessoas que têm um teste positivo, muitas delas até assintomáticas, estarão livres aí de transmitir a doença, mas a meta ainda está muito abaixo da prometida. Em busca de apoio ao governo, o próprio presidente Bolsonaro começa uma nova rodada de conversas com partidos nos próximos dias. Hoje já recebe o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, e na quinta o prefeito de Salvador, Assemineto, que comanda o DEM. Até agora o Palácio do Planalto agiu para isolar o DEM, do presidente Rodrigo Maia, e tem também um enfrentamento pensando na eleição do próximo presidente da Câmara, já que o Rodrigo Maia não vai poder se candidatar novamente. Na prática, Bolsonaro, além de tentar enfraquecer Maia, também quer montar uma base de sustentação parlamentar no Congresso, tem até oferecido cargos a partidos do Centrão em troca de votos. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu atender a um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ontem ele abriu um inquérito para apurar os responsáveis pela organização daquele ato em Brasília no último domingo, um ato antidemocrático. O presidente Bolsonaro, que participou desses protestos em Brasília, ele não é investigado. E no futebol, a solidariedade aí da seleção brasileira e da CBF.
agora entrando em campo contra a pandemia do coronavírus e os efeitos dela, sociais, humanitários, econômicos. A CBF lançou o movimento Seleção Solidária, que já arrecadou 5 milhões de reais. São 2,5 milhões de jogadores da seleção brasileira e outros 2,5 milhões que foram colocados pela própria CBF, até agora participando dessa campanha. 41 jogadores recentemente convocados pelo técnico Tite, além do próprio técnico da seleção brasileira. Essas arrecadações todas serão distribuídas em favelas e comunidades aí do Brasil, com a ajuda de 3 entidades. Você encontra os detalhes e vê lá, inclusive, os vídeos da campanha no portal estadão.com.br. E o Estadão conversou com a cantora Rita Lee, de 72 anos. Aliás, há 8 anos ela estava super reclusa, anunciou a aposentadoria, passou a viver em contato com a natureza, enfim. Mas tem feito algumas aparições públicas. Durante a quarentena, ela, por exemplo, ensinou como lavar as mãos num vídeo, também cantou um dos seus grandes sucessos, que é o Saúde, né, ao lado do marido, o Roberto de Carvalho, enfim. Nessa reportagem do Estadão de hoje, ela conta um pouco como é que tem vivido esses tempos de pandemia, tem escrito bastante, inclusive com o lançamento previsto de 2 novos livros ainda nesse ano, e também como tem matado a saudade dos filhos e dos netos. Isso aí, o negócio é fazer como a Rita Lee, dizer quero mais saúde e praticar isso também. Estes e outros destaques você acompanha nesta quarta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Até amanhã.